Bem-vindos ao podcast Na Tua Mira, onde recebemos personalidades mirandelenses que destacaram em várias áreas. Hoje temos connosco o mestre José Pina e Sónia Pereira. Antes de qualquer pergunta, felicitá-lo porque sei que se tornou agora presidente da Federação, não é? Muito obrigado. Espetáculo. E vamos começar então pelas perguntas aqui com o nosso colega. Posso eu já primeiro, então. É um prazer estar aqui com vocês, primeiramente, claro. Muito obrigado por comparecerem. Olha, então, a nossa primeira pergunta, já para dar o pontapé inicial, vamos ver onde isso vai dar, não é? Como surgiu a vossa história, tanto a nível de kickboxing quanto a nível pessoal, do casal, os dois em si. Pode falar um de cada vez, como queiram dividir posso isso. Posso falar em primeiro. A nível de kickboxing, eu tinha 13 anos e o mestre Pina fez aqui um evento, ali na Reginor, e eu fui ver. E apaixonei-me pela modalidade. No dia a seguir fui logo fazer a inscrição. Até foi um episódio engraçado, porque lá no ginásio inscreveram em ginástica e disse, não quero mesmo kickboxing. Não era kickboxing que se chamava na altura, há 30 e tal anos atrás, era full contact, e inscrevi-me e nunca mais parei. Depois já a nossa história de casa vai passado alguns anos, pronto, com a proximidade da modalidade, estarmos sempre juntos e até hoje. Na modalidade, o que é que vos atraiu inicialmente? A mim, principalmente a adrenalina, o querer muito alguma coisa, o objetivo de ganhar. Também a competição, mas o principal, mesmo a adrenalina, aquela adrenalina antes do combate, até subir em cima do ringue, até dar o primeiro soco ou o primeiro pontapé, acho que faz toda a diferença de qualquer modalidade. É inexplicável, só se sente. E já nessa pegada, já que tá nessa coisa, então, como vocês se descrevem como atletas, assim, da modalidade do kickboxing? Eu descrevo como atleta, não é fácil. Como lutadores mesmo? Sim, claro, no nível profissional, vamos dizer assim, sim. Claro. Sei lá, isso acho que é uma pergunta para as pessoas mais que nos estão a observar ou que nos conhecem o nosso currículo. Eu, pessoalmente, acho que era uma atleta, não era pegadora, porque também fazia 48 quilos, o meu peso não fazia sentido eu dizer era pegadora, não. Ganhava os combates aos pontos, tenho 1 ou 2 KOs, sim, mas era mais técnica, porque também eram muito rounds, eram 10 rounds, e agora só são 3 ou 5. Tínhamos que gerir melhor o combate, mas acho que era mesmo a minha definição, para mim própria, eu acho que era... O meu objetivo sempre era ganhar. Isso, eu tenho muito mal a perder em tudo, eu sou honesta, eu não gosto de perder. Então, eu acho que o meu objetivo era mesmo ganhar. E como atleta, era ganhar aos pontos, era tecnicamente, acho que era mais isso, não era uma atleta pegadora, porque também não tinha peso para. E o mestre? Como é que se descrevia enquanto atleta? Eu fiz um percurso como atleta, jovem, amador, depois profissional. Quando entrava dentro do ringue, só tinha um pensamento, ou eu ou tu. Era pegador. Quando entrava era para ganhar, tinha a volta de 300 combates, tinha a volta de 200 KOs. Era um atleta muito frio, em cima do ringue. Tinha uma capacidade de encaixe muito grande. As pancadas, quando eu vinha, aguentava perfeitamente, e depois, quando eu entrava neles, eles já bandavam mesmo a sério. Portanto, que eu fiz um estudo científico com o Dr. José Soares na Universidade do Porto, de Desporto. Tinha eu 33 anos e depois, no fim desse exame todo, como atleta, ele me perguntou quantos anos tinha. Eu tinha 33. E ele disse, não pode. Se eu tenho aqui valores de um jovem de 23 anos. E fiz a teste da potência também. Eu tinha 60 quilos, mas tinha um impacto de 75 quilos. É o que ele diz, você, no milhão, nasce assim um atleta, percebe? Com essas características. Portanto, por isso que eu liderei durante 10 anos seguidos, né? Fui campeão do mundo, campeão da Europa, campeão intercontinental, por ter estas características que os outros não tinham. Tinha 60 quilos, mas tinha um impacto de 75. Portanto, foi isso que também me ajudou, não é? A ser um campeão do mundo durante muitos anos. A característica de um atleta não é só bater, porque isto é um jogo para pessoas inteligentes, não é para brutos, ok? Nós temos que ser muito inteligentes. Nós antigamente eram 12 assaltos, hoje são 5, antigamente eram 12. Tínhamos que gerir ali muito bem a parte física, a parte mental, o poder de encaixe, a dor, não é?
Porque no kickboxing não pode haver dor. Se houver dor, o combate nunca chega ao fim. Portanto, eu tinha todas essas características. Estive no mundo do kickboxing durante muitos anos. Fui campeão também do mundo das 3 federações que havia na altura. Tinha o título unificado. Quando metia um título, eram os 3 títulos que estavam em jogo. É o que eu digo hoje aos jovens. Ser campeão do mundo um ano ou 2, Fácil. até é bonito, está tudo muito bem. Agora, manter durante 10 anos é o mais difícil. Porque também o nosso dia-a-dia, que é o treino invisível, é o que nós fazemos todos os dias. O comer, deitar cedo, não andar na noite, não beber, não fumar, não é? Também só aprendi a fumar aos 36 anos, não é? É da asneira, não é? A minha, mas pronto. Algo de mal tinha que ter. Mas até lá, durante 15 anos, eu não soube o que era uma discoteca, não soube o que era à noite, não soube... Portanto, hoje um jovem, para fazer este percurso, é muito difícil, não é? Há muito mais diversidades, há mais diversões, não é? Portanto, e é muito difícil arranjar alguém que é para fazer este percurso como eu fiz, não é? Porque antigamente não havia nada dessas coisas. Como atleta, gostava de bater. Ia para cima do ringue e gostava de bater. Okay? Mas é isso, então você se inscreve na consistência, então você era consistente naquilo que fazia, tipo, só focado naquilo, Sim. não é? Focado naquilo, e o teu diferencial era pesar 60 quilos e estar na categoria de 75 quilos. É Porque eu treinava isso? sempre com pessoas de 70, 80 quilos. Bonito, Nunca sim. treinava com pessoas com o meu peso, não é? Sim, Mesmo sim. eu sentia-me bem Top, sim. a bater, era com pesos pesados. Quando trabalhava e ia para o título mundial, Europa, seja qual for, de 60 quilos, quando eles me batiam, dizia assim, o que é isto? E quando eu batia neles, não é? Era muito forte. Eles diziam que era um terremoto, claro. Sentiam. Como é que pode pequeno Tinha essas assim, ter essa características, força? não é? Nem todos os atletas têm essa característica, não é? Eu era pecador, eu batia, não é? Muito forte. E todas essas características é que me fizeram um grande campeão do mundo, mas depois, o fundamental, sermos um campeão e termos uma carreira muito grande, é o treino invisível. O treino invisível é fundamental para tu seres um campeão durante muitos anos. Porque se fizeres uma vida não tão regrada, certeza que vais cair mais cedo. Não, isso é bonitão. Em relação ao que estava a falar, nem está aqui a perguntar à parte. Para os dois, acham tão importante perceber o jogo como ser bom tecnicamente e fisicamente? Ou seja, há aquelas pessoas que são muito bom fisicamente, tecnicamente, mas não percebem o jogo. Não percebem o momento de ir, o parar. Acham tão importante uma coisa como a outra? Sim, o timing certo, não é? Nós treinamos fisicamente, tecnicamente, e depois já há muitos atletas que bloqueiam em cima do ringue. Há um bloqueio total. Podem ir uma vez, 2, 10 vezes, 20. Pronto. É perceptível. O atleta também tem que ter uma capacidade muito grande para gerir ali aquele combate em todos os sentidos, não é? Saber o timing quando deve entrar, quando deve sair, e a mente sempre dominador. Tem que dominar o combate do princípio ao fim. Porque se começa a perder o domínio, o combate será perdido. Porque o outro atleta também cresce, não é? Sente-se confortável, estás a andar para trás, estás com medo de mim. Portanto, tudo isto, o psicológico lá dentro, é muito, muito, muito fundamental para nós ganharmos os combates. Ora, sendo homens de Mirandela, acham que o vosso percurso, a carreira onde chegaram, ajudou a tirar aquela ideia de que no interior não dá, quem nasce num sítio pequeno não consegue? Eu acho que não, porque eu hoje como treinador já tenho, né, vários campeões do mundo. Recentemente tive uma campeã dos World Games, uma campeã do mundo. Não. E quando nós... o kickboxing, eu vou-vos contar a história do kickboxing em Portugal. Nós quando estávamos na federação, e quando a Sónia entrou, ainda há um bocado falou, era a federação de full contacto. Quem trouxe o kickboxing para esta federação fui eu. Fui o primeiro atleta português a jogar em amador em kickboxing. Depois disputei o título mundial de kickboxing e não havia kickboxing em Portugal, só havia full contacto. E era de Mirandela, do interior. E era do interior, Mirandela. E na altura tínhamos um presidente da Câmara, o Dr. José Gama, falecido, que era uma pessoa com uma visibilidade muito grande em relação ao desporto e ao atleta que tinha, não é? Ele acompanhou-me para todo lado, não é? Falou-se muito de José Pina, a cidade de Mirandela foi muito falada na altura, ainda hoje dizem que o José Pina foi a primeira pessoa a ser mais conhecida que a alheira de Mirandela. Mirandela começou a falar-se mais em Mirandela desde que começou o José Pina a ser campeão do mundo, não é? Pronto, e como é que eu ia dizer? Agora o interior, não é interior? Não.
nós queremos, trabalhamos, jogamos e vencemos. Ponto final. Sim, eu também acho que, aliás, para mim, ser do interior é um orgulho, primeiro. E segundo, quando me dizem, mas se estivesses em Lisboa, se calhar as coisas já eram mais fáceis. Sim, se calhar eram, mas não era a mesma coisa. Porque é assim... Mas essa conversa de facto existe, Sim, sempre existiu, não é? Porque toda a gente diz, mas aí vamos ter combates em Mirandela, aí é muito longe, é no interior. Mas é o que é, porque eu souber um bom combate no Algarve, se eu sei que é um bom combate, eu também vou lá ver. Na parte de Mirandela é das pessoas nos conectarem com uma cidade pequenina, é interior. Mirandela é interior. E eu digo assim, sim, ok, mas tem lá campeões do mundo de kickboxing. E Portugal, o primeiro campeão do mundo de kickboxing é de Mirandela, José Pina. A primeira mulher a ser campeã do mundo é de Mirandela, é uma Sónia Pereira. Então, ok, estamos no interior. Mas essa conversa tem-se ainda hoje entre treinadores e mesmo atletas, porque esta geração dos atletas novos também começam a perceber o percurso dos nosso e das pessoas mais antigas, do full contact e depois do kickboxing, e começam, mas o José Pina ou a Sónia Pereira são de Mirandela, aí tão longe. Sim, e os próprios treinadores dão essa atenção. É assim, vocês já viram que eles são de Mirandela, do interior, né? Que não são do Porto, nem Lisboa, nem Coimbra, porque é o que é, e eles conseguiram. Então vocês aqui conseguem mais rápido, que têm a querer muito, porque se alguém com menos recursos consegue, as pessoas com mais têm que conseguir mais fácil. Mas para mim, continuo a dizer, é um orgulho. Quando me dizem, mas és de Mirandela, qual é o problema? Graças a Deus, não é? Graças a Deus, Mirandela aqui kickboxing e Alheiras, estamos bem. E não só, né, Sônia? Você também, além de campeã no kickboxing, também é uma artista. Também é uma artista, uma artesã. Certo? Assim, não só porque não faço, mas tenho uma loja, Casa das Cestas. Sim, há muitos anos, que é de família. A Casa das Cestas de Mirandela já tem 44 anos. E eu dei a continuidade dos meus pais. E com muito orgulho, claro que sim. Claro lindo, que sim. lindo. Isso também, Mas porque também é muito importante para você. Aqui uma parte. A coisa que ainda hoje me sinto feliz de ouvir, e toda a gente diz, a capital do kickboxing é Mirandela. E há de ser sempre, venha quem vier. Tomara, sim. É uma cidade do desporto. Criamos esse estatuto, né? Mirandela, eu quando jogava metia 5.000 pessoas dentro de um pavilhão. Eu se jogasse em Lisboa, o pavilhão estava cheio. Jogasse onde é que jogasse, os pavilhões estavam, toda a gente ia ver. Hoje é totalmente diferente. Hoje jogam aqui, nem metade das pessoas estão lá, percebe? Sim, houve aqui disperso. Sim, não, houve aqui também a nível técnico, a nível de espetáculo. De espetáculo em si, também quebrou um bocadinho, não é? E as pessoas também não saem do seu conforto para... Antigamente, não é? Antigamente, eu quando fui a primeira vez campeão do mundo, Mirandela parou, fechou, para me receber. Isto hoje não se vê. Tudo. Escolas... Foi brutal mesmo. Pediram a toda a gente das casas comerciais, parou tudo para receber o José Pina como campeão do mundo, não é? São coisas que ficam para a vida, que se calhar nas outras cidades não conseguem fazer. Nem ter uma multidão como teve o... Por acaso em casa ouvi sempre isso pela minha mãe, quando a primeira vez que foi campeão, que ficou sim, aqui nós nem tudo... tivemos escola, nem nada, maravilha. Pois, os jovens lá, maravilha. Claro, maravilha. Nessa linha, agora assim, nessa linha de coisas para a vida, conta para mim, vocês os dois, qual foi o combate mais marcante que vocês já tiveram durante a carreira? O meu foi... Tive alguns, mas o primeiro título mundial que eu fiz com uma atleta inglesa, ao fim de 10 rounds, eu ganhei. Ganhei aos pontos. Pronto, era o meu peso e a própria competição era sempre quase aos pontos. Então eu ganhei aos pontos. Mas ela não ficou muito convencida. Eu sei, ainda hoje sei, porque um atleta sabe quando ganha e quando perde, mesmo quando nos levanta o braço. Nós temos noção se ganhamos bem ou se ganhamos porque estava muito o combate muito nivelado e deram à Sónia ou à outra atleta. Mas eu sei que ganhei, só que ela não ficou muito convencida. Então, passados 6 meses, pediu logo a desforra. E eu disse ao mestre, ao meu marido, eu vou treinar tanto, que ela vai levar tanto. E foi. Eu passado 6 meses, ela pediu a desforra, como é óbvio, nós temos o direito a estar 6 meses com o título, e depois, se alguém o pedir, temos que pôr em jogo. E então,
eu dei-lhe tanta porrada, tanta, que eu digo assim, no assalto, no quarto ou quinto assalto, ou no sexto, já não me recordo muito bem, que eu disse ao meu treinador, não, ao meu mestre, já me dói os nós dos dedos de dar tanta porrada, por favor. Não, há coisas que ficam para sempre, para uma vida, e esse combate ficou, porque saí dali e disse sim, foi o segundo título mundial que te ganhei, e que sei, hoje, neste combate, que quiseste a desforra, eu treinei o dobro que treinei para o primeiro, e no primeiro ela é que era a atual campeã do mundo, eu ia lá buscar o que eu queria, o meu objetivo, e no segundo combate não. Foi muita porrada, foi muito treino, e de chegar e dizer assim, não, saíste lá com os olhos todos negros, com a cara toda amassada, e agora sim, agora podes dizer, eu perdi para uma portuguesa. Não, para mim foi daqueles combates que ficaram... Não só da primeira vez, como da segunda. Sim, ficou marcado este, porque foi com a mesma atleta e os dois combates. Dela, ganhou, ainda torceu a cara, naquelas fotografias que uma pessoa está a ver, passado 30 anos, fogo. E ela não apanhou o suficiente, então toma. Então espera aí. Então, eu cheguei no dia a seguir ao treino, ao ginásio, eu treinei aqui nas primeiras instalações que o ginásio teve, e eu lembro-me de chegar e dizer ao mestre, eu vou treinar tanto, porque ela vai se arrepender de ter dito isso, porque ela no fim disse logo que queria a desforra passado 6 meses. E eu disse, mas eu vou treinar tanto, vou amassar tanto aquela rapariga. E foi o que aconteceu. E às vezes nós em casa ia olhar para os cintos e tudo, fogo, já viste ele tanta porrada. Não, são coisas que marcam e que ficam para sempre. E que ninguém nos tira. Sim, pois não, ninguém tira. E o do mestre, então? Há momentos que ficam para a vida. Claro. A primeira vez que fui campeão do mundo em Itália, em Milão, no pavilhão. Sim, que estava lá o Dr. José Gamas. Onde estava o Dr. José Gamas. Estávamos 4 portugueses e 10.000 ou 12.000 pessoas que cabem nesse pavilhão a verem combate. O outro atleta já era 3 vezes campeão consecutivas de kickboxing. Estávamos lá nós, chegamos, começamos a trabalhar. Como foi dito, quem está sob pressão é o outro atleta, que é campeão do mundo. Tu tens que fazer o teu trabalho, ok? E vamos ver o que é que isto vai dar. Bom, começamos a trabalhar, como era pegador, né? Encurtava a distância. E logo no primeiro assalto, quando vim ser assistido, diz-me o Sr. Regional, que era quem estava no canto, diz-me para mim, Pina, começa a acelerar já, não vamos esperar pelos 12 rounds, ele já sentiu as pancadas, vamos para cima dele e vamos já começar a... Depois temos ali no quarto, quinto assalto e sexta para gerir o cansaço, mas vamos já atacar. Assim eu fiz. Fui para cima do atleta, não é? Meto-lhe um golpe, 2, e meto-o no chão. Knockout. Eu venho para o canto, começa a contagem, não é? Ele já não se levanta. A euforia era tanta, e o meu querer bater, que eu nem me apercebi que tinha ganho o combate. Quando olho para o lado, eu vejo os portugueses entrar né? Quem estava no canto pelo ringue, e pensei assim para mim, já fiz asneira. O que é que se passa? Porque é que vocês estão a entrar? E então quando eles chegam-se ao pé de mim e dizem assim, Pina, foste campeão do mundo, eu aí é que... Caiu a ficha. Estão a ver? Portanto, tinha experiência, ainda era um jovem, portanto, todas as pessoas... Focado. Foi nesse combate, depois quando cheguei a Mirandela, que ficou na memória, toda a gente foi me esperar e tal. Agora combate. Tive 2 combates complicados. Fui aqui no pavilhão da Inatel, era a inauguração do pavilhão. O pavilhão tem o meu nome, com o meu nome. Estava no rubro, começamos a jogar e ao segundo assalto eu parto o cúbito. Chego ao canto e digo assim, Carlos, tenho o braço partido. Deve ser o cúbito, porque eu fazia assim, fazia trac. E ele virou-se para mim e diz-me assim, agora, Pina, tens que mostrar o que é o verdadeiro transmontano. Troca a guarda e vamos para a vitória. E assim eu fiz. Em vez de jogar com a mão esquerda à frente, joguei com a mão direita à frente, troquei a guarda, foi até ao fim e venci esse combate. Portanto, depois, toda a gente dizia, este atleta, o José Pina, é um homem de outro mundo. Como é que parte o cúbito ao segundo assalto e anda lá mais 10 rounds com o braço partido e consegue vencer o combate? Isto não é para toda a gente, não é para qualquer atleta, não é? As dores eu é que sei, as dores que tinha, não é? Mas não me dei por vencido. Lá Portanto, está, é isto. se é transmontano. Tudo aquilo, aquele público todo que estava ali, não é?
uma oportunidade de defender o título. E dizer assim, mas vou abandonar porque partiu o Covid. Não. Troca a guarda. E aí quando o modelo diz, pá, agora tens que mostrar o que é o verdadeiro transmontano. Foi isso que me fez ir para a frente, joguei e ganhei. Outra situação. Eu andei depois de 8 meses com uma platina, parafusos. Depois tive que tirar obrigatoriamente, né, por causa das pancadas. A platina aqui já me estava a magoar muito. Tenho um convite para ir aos Estados Unidos jogar. Porque tinha batido também um norte-americano aqui em Mirandela também. Um atleta com muito nome, americano. Recebi um convite, fui à América. Fiz um contrato com eles durante X tempo para jogar. Lá vou eu para a América, não. Fui tratado como um profissional. Guarda-costas, limusine. Estava numa suíte no Taj Mahal, num casino que custava $5.000 por dia. Estamos a falar em 95, nós estamos a falar em 2025. 6. Chego à arena do Taj Mahal. Metades eram americanos, metades eram portugueses, porque New York fica ali perto do Atlantic City, a meia hora. Sim, é uma comunidade portuguesa muito Espetáculo. grande. É a nossa maior comunidade dos Estados Unidos. New York, não é? New York. Tudo a chamar pelo Pina. Eu fui o último combate da noite. Foi este cinto, o primeiro cinto que eu ganhei, do Intercontinental. Depois disputei mais títulos, né? E o que é que acontece? Chego ao segundo assalto também, nos buracos dos parafusos, né? Ainda não estavam bem solidificados. Tive uma fissura, né? Levei aqui o pontapé, pronto, troco outra vez a guarda e pum, pum. E ao 10º assalto meto o atleta americano, que era campeão, no chão. Bem, aquilo foi uma euforia. Bem, nem vocês nem imaginam. Os portugueses saltaram para cima do ringue, os seguranças a tentar que eles não se aproximassem de mim, né? Porque eles têm aquele show-off todos os americanos, não é? Nessas galas. Com aquela euforia toda, esqueci-me lá da taça, trouxe assim, mas esqueci-me de uma taça então, grande. Aqui ao cabo de um ano, o senhor que estava na casa do Alto Douro, na casa de Trás-Montes de Alto Douro, lá em New York, tinha-me guardado a taça. Era de Montalegre. Começa a falar com a minha atleta, com a Catarina. Está há 2 anos. Está há 2 anos, que ele já faleceu, coitado. Temos a taça já em nossa casa, mas a taça é de 1995. Espetáculo. Só há 2 anos. O senhor Só há guardou, 2 anos já começou a está na falar com a nossa Catarina casa. e perguntou-lhe, quem é o teu treinador? Eu sou José Bina. José Bina. Fomos lá a Monte Alegre. Pode puxar mais à frente o microfone, Esse só, foi por o favor. atleta que esteve na Mais à América frente, exato, e que foi Espetáculo. um Eram aquelas campeão. coisas brutais. Depois eu fui a Nós fomos a Monte Alegre buscar a taça. para o senhor me dar a taça e tinha uma doença rara também, coitado, já faleceu, mas Mas entregou a taça. entregou a taça. Não queria Desde morrer enquanto... 1995. Vê lá, sempre à procura. Espetáculo. Sempre à procura. Espetacular. E de um momento para o outro, Como é que o Espetacular. mundo dá Em estas conversa- coisas? É que costuma dizer, o mundo é pequeno, né? E dá estas coisas. Não, isso é uma Passado- história única. Isso é uma Sim, história sim, única. sim. Isso é uma Não, história foi única. fantástico. Passado 30 anos, temos uma atleta que é de Monte Alegre, que é amiga daquele senhor que Lá ficou está. em 95 com a taça do José Pina. Espetacular. Epá, foi fantástico. Foi uma festa, por acaso, muito bonita e teve um sentimento especial, não é? Como é que ele guarda a taça de 95 a 2023, não é? Sim. Esses 2 combates foram os mais duros que eu tive, porque as duas eram quase insuportáveis e eu consegui, não é? Jogar, ganhar e com um braço partido. Ora, voltando lá atrás, ao início, isto pensando os dois como lutadores no início da carreira, o que é que era mais difícil, o que é que causava mais nervosismo? Os últimos treinos antes do combate, o momento de subir ao ringue ou depois o lidar com o resultado, se fosse ele positivo ou negativo? Não, tive sempre uma coisa para comigo e os jornalistas perguntavam-me se eu ia jogar à noite para o título mundial. Eu dizia que sim. Era muito brincalhão. Eu só pensava no combate quando entrava dentro do pavilhão e quando entrava naquele corredor a olhar para o ringue, aí é que eu caí em mim. É aqui. Ou tu ou eu. Agora, antes não. Tive sempre uma descontração brutal. Eu não. O jornalista... A Sónia não. A Sónia ia para aí 20 vezes à casa de banho. Isso é normal no atleta. Boa casa de banho este. Boa casa de banho este. Tá bem, tá bem. Só Nervosismo. nervosismo. Só quando subia mesmo para cima do ringue, como eu digo, quando dava a primeira porrada, é que parava tudo, pronto, agora já estou na minha praia. Mas 2 ou 3 dias antes já não dormia e no dia, pronto, aquelas 4, 5 horas antes ia 20 vezes à casa de banho, é verdade. E o último treino antes do combate era... Não, o último treino, eu não era o último treino, aí Ok. no ginásio, porque é a minha casa.
estava na minha casa, não sentia-me tranquila. Jogar em casa é mais difícil que jogar fora. A pressão é maior dentro da nossa casa do que propriamente lá fora. Sim, mas também É temos... preciso saber lidar. O atleta também precisa de saber lidar isso. A Sim, pressão. mas temos o apoio da nossa casa. Sou obrigado a ganhar. Isso às vezes destrói o combate ao atleta. É preciso ter um momento muito forte para também Mas separarem temos essas mas situações. temos a nossa cidade a puxar por nós, o que é ótimo. Sempre. O que é bonito, isso é muito bonito ter gente da cidade que pode eu apoiar. adorava. Ainda hoje, quando eu faço ali os combates no Parque do Império, no verão, as pessoas estão ali milhares de pessoas, né, como vocês veem, estão a discutir kickboxing como se fosse futebol. Meteu mal o soco, meteu mal o low kick. As pessoas que Claro, lá de são baixo muito começam a jovens. olhar e assim, pá, mas estão a ver? Isto foi uma coisa que foi sempre alimentada desde que eu fui atleta, não é? Até hoje, o kickboxing. Eles sabem que é um direto, sabem que é um low kick. O gajo não bloqueou, pá. E a pessoa lá de baixo diz, pá, mas esta gente aqui em Mirandela discute o kickboxing como se fosse futebol. Claro. Né? tem que ser. Porque houve um percurso de kickboxing muito grande, não é? E as pessoas estão-se habituando. E os mais velhos passam aos mais novos. Isto é assim, pá, isto é assado. Estão a perceber? Pronto, e agora em relação ao futuro do kickboxing, a futura geração, é muito complicado. Muito complicado. Vamos ver se isto melhora a nível de espírito de sacrifício, de ir ao limite, não é? E tudo isso. Tem que esperar por isso, porque realmente, como nós já falamos anteriormente, tipo, não é fácil. Isso não é fácil sem Hoje em dia é sem muito o complicado. incentivo É muito correto, complicado. na Não, e verdade. até porque há muita coisa paralela a um desporto, Sim. porque as pessoas, nós antigamente, nós estamos a falar há 25 ou 30 anos atrás, era completamente diferente, nem se pode comparar gerações. Mas a minha geração, e já é um bocadinho diferente da do Mestre Pina, porque sou 10 anos mais nova, mas já é uma geração diferente. Mas mesmo assim, mesmo na minha geração não há, nem de longe nem de perto, o que há hoje. Hoje os miúdos têm tudo, têm muita coisa, têm demais. Eu digo sempre, fomos do 8 para o 80. E então, com tanta coisa que eles têm, o desporto é mesmo quase a última opção. Porque se há de tudo, porque é que eu vou me cansar ali? Não faz sentido se eu tenho uma PlayStation, ou se eu tenho um telemóvel diariamente, ou se eu tenho um tablet, se eu tenho tanta coisa, tenho concertos, pronto, a falar já depois na parte dos jovens, da adolescência, dos 16, 17 anos, se eu tenho concertos, se eu tenho amigos, se eu tenho isto, vou levar porrada para um ginásio, vou pagar para levar. Eu acho que é muito por aí. Mas depois também o bom é que, eu às vezes comento em casa com ele, no meio de 100 atletas, nós vemos logo que 3 ou 4 vão dar porrada. E eu falo, por exemplo, e eu dou muito este exemplo, eu tenho uma turma do Kickboxing Kids, são 35 meninos. Eu tenho lá, no mínimo, mesmo dos 35, eu sei que 5 meninos e 2 são meninas, que vão dar muita porrada e que vão dar muito o que falar no kickboxing. Os outros 30 meninos fazem atividade física. Mesmo na escola, às vezes dizem, não podes bater porque andas no kickboxing. E eles chegam ao ginásio, mestre, dizem que eu não posso bater, meu amor, mas tu dizes, tu tens que te defender. Tu não treinas, tu treinas kickboxing, tu treinas uma atividade física para te saberes defender. Agora, no meio desses 35 meninos, há 5, que já estiveram neste último torneio, que até foi aqui em Mirandela, que já foram competir, e eu sei que esses 4 ou 5 meninos e meninas que vão dar que falar e que vamos dar continuidade ao nosso trabalho e ao deles. Nos jovens de 40, 10, 12... Porque é assim, porque os jovens é muito complicado e depois, lá está, mesmo nós não querendo ter limitações de sermos do interior, nós temos-as. E eu falo muito pela escola. Nós temos bons atletas, muito bons atletas, que estão connosco desde os 6, 7 anos, do Kids, até ao 12º e depois vão para a faculdade. Mas vão para a faculdade para fora. Claro que acaba o kickboxing, porque eles dizem, mestre, mas depois eu venho treinar. Claro que sim, vejo, o primeiro ou segundo mês, no núcleo de 100 atletas que já passaram ali, que foram para as faculdades, 2 ou 3 dão continuidade, 2 ou 3. Depois é assim, vão, nós formamos, nós fazemos tudo, eles também, né? Fazem os torneios, chegam ao 12º ano, vão embora. Porque é a nossa realidade, E depois adicionamos aí mais tudo que em pleno século XXI temos, né? Concertos, festas, amigos, tudo e mais alguma coisa. Tem que se querer muito e gostar muito, porque o kickboxing também não é para toda a gente.
Treinar até acredito que seja. Agora, competir... É outra coisa. Não tem nada a ver. Não é para toda a gente. Venha quem vier, gostem as pessoas de ouvir ou não o kickboxing, não é para toda a gente. Agora nessa, então, de esperar mais das pessoas, esperar mais da geração, ou esperar mais, seja qual for o atleta que está treinando, como vocês lidam com a derrota, como é que é, tanto a nível pessoal quanto em casa, de repente, como é que vocês gerem isso? Eu digo-lhe uma coisa, eu não gosto de perder. Tenho mal a perder, fico chateada, fico aborrecida, mas é assim, mas aos meus atletas não passo isso, como é óbvio. Eu digo-lhes sempre, perdemos, amanhã vamos ganhar. Temos que treinar mais e mais até ganharmos. Temos que passar, eu digo sempre, e mesmo em casa eu digo sempre, eu sou a Sónia Pereira, ex-atleta, treinadora, atual treinadora, tenho a minha maneira de ver, não gosto de perder, não, nem uma simples aposta eu gosto de perder, isto tenho mesmo, muito a sério. No ginásio não, o ginásio Clube Mirandelense tem uma bandeira de ética desportiva, de entidade, a bandeira máxima do IPDJ, é um galardão que nós orgulhamos-nos muito, que eu prezo muito, e eu passo isso aos meus atletas, hoje perdemos, amanhã ganhamos, temos que trabalhar mais e mais para ganhar. Quando falamos dos meninos de 8, 10 anos, não é fácil eles perderem, levantarem a mão ao outro menino que está ao lado, claro que não. Uns choram, outros... Nós tentamos fazer sempre o nosso melhor, dizer, olha, meu amor, amanhã depois vamos ganhar, vamos treinar mais, pronto, dar a volta, para eles também não pensarem que vão sempre perder, mas também não podem pensar que vão sempre ganhar. E eu digo-lhes sempre, mesmo aos adultos, ainda no sábado nós estivemos com 3 atletas numa gala muito grande no Casino do Estoril, um atleta perdeu, e ele ficou muito aborrecido, e eu disse-lhe, João, tu tens que saber lidar com a derrota como com a vitória. Tu vais perder muitas vezes. Um atleta não é feito só de vitórias. Isso era no tempo do José Pina. Já no meu tempo já não era assim. Por isso, muito menos no teu. É assim, tens que saber gerir as derrotas, porque às vezes uma derrota é uma grande vitória. Eu dizia sempre, é uma mãe de uma vitória. Porque nós temos que aprender com as derrotas. Vamos ganhar tudo. Perdemos uma vez, não vamos saber o que é que significa. Todo o percurso do atleta que não tenha derrotas não vai ser um campeão. Claro. Toda a derrota é uma aprendizagem. Exato. E para treinar mais, para chegar lá. O atleta que ganha sempre, quando tem a primeira derrota, tem 2 situações. Ou pensa, vou treinar para melhorar, Ou acaba ali. Ou acaba ali. Exatamente. A maior parte deles acabam ali. Exatamente. Todas as vitórias pensam que estão bem. Não. Todos os dias nós estamos a aprender. O atleta tem que ter perdas no caminho, no percurso que ele tem. Essas são aprendizagens. Para um dia mais tarde, não Claro falhar. que sim. Realmente, é verdade. Sim. É como andar de moto, por exemplo. Se você tem muita confiança na moto ali, Cai. uma hora ou outra tu vai cair, esquece, tem muita confiança. Na próxima Falou já não agora vai em cair moto. com o mesmo erro que fez. Eu adorava motas. O atleta, quando tem eu conheci um grande atleta que era da minha geração, mas era de 80 quilos, Rob Kaman, que faleceu há pouco tempo. Os primeiros 20 combates perdeu-os todos. E ele dizia assim, Mas depois foi uma das lendas do kickboxing e mundial. depois dizia assim, eu os primeiros 20 combates perdi-me. E eu dizia assim, mas um dia tenho que ganhar. Claro. Vou treinar. Passa esse percurso mau e quando chega, passado 4, 5 anos, foi uma das lendas maiores do mundo Exatamente. do kickboxing. Estão a ver? Teve um percurso de 20 derrotas. Mas depois foi um dos melhores do mundo, na categoria dele, dos 80 quilos. Foi uma lenda do kickboxing também. Portanto, todo atleta que não tenha esse percurso de perder, ganhar... Sim, um desportista perde e ganha, não há hipótese. Todo combate perdido é uma aprendizagem. Entende? Que é para vocês saberem também como lidar logo com a derrota e com... Eu estou bem. Não, se eu não está bem. Se eu tenho que treinar mais para estar bem. Portanto, Se esta estivesse bem, não mensagem é... perdia. Nós, treinadores, temos que pensar, tu não estás bem. Claro. Agora, quem ganha e depois perde, e vocês tiveram aquela situação do Mike Tyson, né? Foi um campeão do mundo que o boxe ganhou, E e depois quando se chegou ali sentiu perdido, cortou a orelha ao adversário, né? Estava desesperado completamente, porque ganhou, e quando chega ali, Ele não sabia perder. não sabia o que era perder. Quem sabia o que era, pois. Os atletas têm todos perder e ganhar, que é para... Faz parte. Faz do jogo, parte faz da aprendizagem. E do jogo? Ora, e agora, treinar com a pessoa com que se vive, como é que se gera? Fácil. O kickboxing fica à porta? Boa. Fácil. Sim. Espetáculo. Fácil. A Sónia ainda hoje entra para dentro do ginásio para falar comigo, é mestre. Aliás, nunca ninguém daquele ginásio, e temos há 36 anos, nunca ninguém me ouviu
chamar o mestre por José, ou pronto, e por tu, Sim. não é mestre, e vão ser. Eu já Porque é o meu presenciei, hábito. não é? Exatamente, E porque é o verdade, hábito, sempre é o mestre. hábito. É o hábito. E às vezes vamos lá estamos só lá os dois, podiam tratar por tu, como é óbvio, mas não dá, já não Ok. se consegue. Porque Então, o é desporto muito tem anos. regras de disciplina. É muito fácil. Correto? Ou tem regras de disciplina. Os valores que eu passei à Sónia quando ela era criança era respeitar o Criança não, próximo. adolescente, faz favor. Adolescente. Respeitar o mestre. Ainda hoje, não é? Claro. Também é mestre, também tem curso de treinador de cédula de profissional de kickboxing, mas ainda hoje dentro do ginásio é mestre. Como é óbvio. Pois é, então deve ser uma coisa assim, imagina tu conviver em casa com uma pessoa que pode te nocautear, deve ser maluquice isso. Não, nós em casa, assim, eu digo, é fácil porque nós deixamos sempre o kickboxing à porta. Sempre, há 30 anos que é assim. Mas claro que discutimos torneios, combates, sim. atletas, ele tem uma opinião porque nós somos muito diferentes. Muitas pessoas podem dizer, porque gostam do mesmo. Não, nós temos ideias completamente diferentes, nós só temos uma coisa em comum, é o kickboxing e o Benfica. De resto, não mais nada. Porque eu vejo as coisas de outra forma e o mestre vê as coisas mais à geração dele. Mas é assim. Não estou errado. Sim, não estás, mas é diferente, estamos em gerações diferentes. Eu não Pensamento, posso, sim. exato. Eu também, eu agora tive um problema de saúde, não estou a dar aulas, mas dei aulas muitos anos e lidei sempre com crianças, fora ao ginásio. E para mim não é uma falta de respeito um menino de 6, 7 anos, ao mestre, aperta-me as sapatilhas ou ao mestre posso entrar. Para mim isso não significa falta de educação ou de respeito. Não, um menino tratar-me por tu, para mim, é-me indiferente. O mestre Pina já não vê as coisas dessa forma. Pronto, é a maneira dele ver as coisas, foi a geração dele, foi a educação dele. E eu estou a dar um exemplo de que nós não somos iguais, não somos de todo. Eu digo assim, o menino no ginásio toda a gente tem regras e no kickboxing muitas regras, e eu também as cumpro, por isso se eu as cumpro e sou treinador aos outros também, os meninos pedem para entrar e para sair, mas dizem, mestre, dás-me licença? Dás-me. Ou posso entrar, ou tu isto. Para mim é meio diferente. Há aqueles meninos que sim, que me tratam por você, e eu trato-os igual, e há aqueles meninos que tratam por tu, porque em casa se calhar também já é assim. Eu aos meus pais também eu sempre os tratei por tu. O mestre Pina, o meu marido, sempre os tratou por você ou por senhor. São gerações diferentes. Mas não quer dizer que não estejamos ambos certos, porque ele pensa de uma maneira e é correto, e eu entendo, e ele pensa... como é que é? Vê o meu pensamento, ele não vê, não aceita da mesma forma que eu aceito dele, mas diz assim, mas se calhar em pleno século XXI estamos numa geração do que é o que é, né? Se calhar também tens razão, pronto, o miúdo, o mestre chega ao ginásio, pronto, são 35 meninos num espaço, que até um espaço é dos melhores da Europa. O ginásio Culminanense está no top 5 da Europa de instalações. É um espetáculo. E até muito grande, mas são 35 crianças. Eles falam, brincam, saltam, fazem barulho. Crianças fazem barulho. Uma criança é uma vida, né? Crianças fazem barulho. O mestre entra naquele ginásio, entra pela recepção, nós estamos distraídos, eu nem sequer estou a... Mas quando ele entra no nosso espaço, é um silêncio tão grande que eu digo assim. É o respeito. Viro-me e digo assim, pronto, chegou o mestre Pina. Porque até me arrepia a mim. Porque eles ficam. Depois vão todos a correr, porque eles dizem-me assim, para mim, mestre, tu és a nossa mestre. Mas o mestre manda nisto tudo. Que é o mestre Pina. O mestre manda nisto. Talvez enxerga o Pina como o mesmo... Olha, está a entrar a lenda. Eles têm um respeito. Eles adoram-no. Eles vão correr para o pé deles. Eles vêm todos a mim, abraçarem-se e cumprimentarem. Eles vêm cada vez mais. Havia meia dúzia dos mais pequeninos dele falar assim alto e tom autoritário, de se retraírem. Mas agora, como vêm os outros, eles também vão a correr. E eu fico feliz com isso, porque é o nosso mestre. É todos. E depois eles vêm ao pé de mim, mestre, diz, tu és a nossa mestre, gostamos muito de ti, claro, mas o mestre Pina manda nisto tudo. Eu sempre de rir em casa, até às vezes digo, tu já viste meninos de 6, 7 anos que têm a noção que tu estás mais acima de qualquer pessoa daqui do ginásio, mesmo eu que os aturo. Eu tenho pouco contacto com eles, né? Sim, ele não tem. Só nos cruzamos à sexta-feira. Só me cruzo com eles já sexta-feira. É lenda, é referência. É referência, exato. É ele estar cá em cima, pronto, e é o que é, vale o que vale. Ora, quando lutavam, tinham algum ritual ou superstição antes de entrar no ringue? Não. Nada? Não, normal. Nada.
entrarmos. Acredito muito em Deus, tenho a minha fé e é o que for. Nem aquela de entrar com o pé direito. Não. É sempre só pensar na porrada. Não, eu acho que Chegar em cima do ringue, ou tu ou eu. Não está. eu penso que o destino já está traçado, por isso o que tiver que ser é ponto. Não, nada mais do que isso. E como é que é em casa? Então, depois que chega, já que no ringue não é assim, em casa, vocês conseguem se desligar disso um pouco? Ou é Eu sempre... mestre pina não. Mestre pina não, claro que não. Eu consigo. Eu consigo me desligar um pouco. Ele não. Ele é só kickboxing. Às vezes ele assim, estamos a 7 de maio e eu até ao 26 de julho, que é a gala anual de Mirandela, não passamos um fim de semana em casa. Vai ser no 26? kickboxing. 26 de julho. Este ano, Um dia depois dos seus anos. sim, É, exato. faço Este 25, ano até é. calha no domingo, porque é integrado nas festas da Nossa Senhora de Amparo e o município, dia 25, é a abertura das festas. Então os combates é um domingo este ano, no Parque Império. Então, desde há 2 fins de semana atrás até ao 26 de julho não passamos fim de semana em casa, por isso é só kickboxing. O que gostam de fazer fora da modalidade? Tem assim alguma coisa... Eu gosto de descansar. É justo. Todo mundo De sim. descansar e passear. Eu não tenho descanso, muito estou tempo. sempre a pensar nas melhorias do kickboxing, Não, gosto de passear, eu gosto de do passear. ginásio, do nível de treino. né? Estou sempre a pensar, né? Porque nós, no Os métodos de kickboxing, treino que o atleta tem que ter porque vai ter um combate dali a um mês ou ali a 15 dias, não é? Preparar o atleta, mental, físico, técnico. Penso muito sobre isso. se mesmo de férias, ele nunca está de férias. 12 meses ao ano, 24 horas por dia. Nós no kickboxing, é verdade que corremos o mundo inteiro, mas não é passeio, porque as pessoas dizem, ainda nós estivemos em novembro no Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, fomos um dia ao Dubai, e as pessoas dizem, foste ao Dubai ou a Abu Dhabi, estiveste lá 12 dias, sim, mas tivemos 12 dias, das 9 da manhã às 8 da noite, dentro de um pavilhão, não é passear. Pois. Não é passear, por isso é que eu digo, nós corremos o mundo no kickboxing, sim, é verdade, conhecemos outras culturas, conhecemos outros países, mas não é o passeio, não é férias, não são Grande férias. parte desse dia é quase como se estivessem cá, dentro de um Exatamente, pavilhão. dentro não de é? um pavilhão, no ginásio, e porrada de manhã à noite. Qualquer. Por isso é que eu digo, depois do kickboxing, quero passear. Mas isto também é muita responsabilidade, não é? Nós temos ali um atleta, tinha a Catarina, tinha sido há pouco tempo Medalha de ouro nos World Games. nos World Games, não é? Sai daqui, Campeonato do Mundo, Catarina tem que ganhar. Se ganhou aqui, tem que ganhar aqui. Isto é tudo, o atleta tem que ser preparado mentalmente. Não é? Porque a Catarina vai para o Campeonato do Mundo com o dedo do pé partido. Com o dedo grande partido. E depois todos os dias, mestre, está a ver o meu dedo, deixa lá o dedo, que isso não é nada. Depois no fim, portanto, é isto que nós temos de trabalhar com os jovens, a mente. Dói, não dói nada. Não dói nada. Depois no fim perguntei-lhe, então, dói o dedo? Não, agora já não dói. Pois, isso é eu. Está sempre ali um pretexto, percebe? Só tinha que fazer assim, olha. Pronto. E é uma responsabilidade muito grande e temos de estar sempre a apoiar esses atletas, né? Quando estão no topo do mundo, estes jovens hoje têm que ser muito acompanhados a nível psicológico, estão a perceber? No meu tempo não, eu andava ali sozinho, só à Sim, noite claro. é que estava com as pessoas. Agora Pois é não, completamente mas diferente. é um trabalho totalmente diferente e é muito importante esse trabalho. Olha, psicológico. vamos lá para uma última questão, então, que acho que vocês também têm mais, né, o que fazer. Não, mais diga. uma última questão, então. Assim, qual o kickboxing ou o desporto mirandelense levou para vocês para a vida? Assim, o que vocês trazem do kickboxing? O que ensinou para vocês para a vida? O que você pega para a vida? E o que vocês têm a passar para o nosso público-alvo, que são os jovens do secundário, ou mesmo que estão agora ingressando na universidade, para poderem permanecer na cidade e ser assim... Assim, os valores do desporto ensinam-nos para a vida toda. A amizade, o respeito pelo próximo, a coragem de subir para cima do ringue, que não é para toda a gente. Eu digo sempre, os valores do desporto não são só do desporto, são da vida, do dia-a-dia. E eu acho que, para mim, o kickboxing ensinou-me a ser mais amiga, a ter mais o cuidado de olhar para o lado e dizer, não, eu posso estar bem, mas se calhar alguém está mal. Eu dou o exemplo de eu ir combater, eu sou campeã do mundo, e ter uma atleta no meu ginásio que não chegou lá em cima, eu ter a atenção, dizer, não, mas se treinares muito vais conseguir. Eu acho que o kickboxing ensina-nos muita coisa, mas daquelas coisas que ficam mesmo marcantes, é a amizade, o respeito,
a honestidade, aquela amizade. Eu digo mais sempre amizade porque aquela amizade que o kickboxing nos traz durante décadas. Eu tenho amigos do kickboxing há 30 anos. Podem estar no Algarve ou ser de Lisboa, mas eu sei que se eu pegar no telefone eles estão ali, são amigos. O desporto é isso, é amizade, é respeito. Eu digo sempre, nós estamos sempre os valores do desporto. Os valores do desporto são os valores da vida. Para mim é assim que o desporto é. Respeito, amizade, todos os valores que nós incutimos aos mais novos, eu tenho-os na minha vida, do dia a dia. E isso também foi uma coisa que o kickboxing me deixou e que me avivou mais, porque se calhar se eu não tivesse, eu digo sempre, se eu não tivesse treinado o kickboxing, eu era atleta de atletismo, que eu adoro atletismo. Se eu não fosse para a porrada, era para a corrida. Pronto. Mas sempre com esse sentido dos valores que eu hoje na minha vida tenho, digo assim, se eu não tivesse dentro do desporto, teria-os. Se calhar podia-os ter, mas não era vincados da mesma forma que tenho hoje. Por isso acho que o desporto é principal para a vida. E vocês veem o combate kickboxing, né? Duas pessoas estão a porrada. E no fim abraçam-se, são amigos. São amigos. Há poucos desportos Sim. que no fim, ou a equipa, Sim. ou o individual, sejam amigos. Sim, tenho muitas Há uma rivalidade muitas brutal. amigas, minhas adversárias de combates, amigas, ainda No hoje. kickboxing, esses valores e esses princípios temos que São vincados, que são passar. muito. Nós trabalhamos, temos competição, mas temos de ser todos amigos. E acaba o jogo. Acabou e... tudo. E vem a amizade outra vez. É uma coisa que eu, São amizades desde diferentes. Que o desporto nos desde nos jovem, leva a que isso. sempre olhei para isso de uma forma a dizer assim, nós andamos aqui, A porrada? né, ao soco, e no fim há uma amizade brutal. Não há, como é que é dizer, eu fico teu inimigo, não quero falar mais contigo, não quero ver mais. Acabou. Não. Nós hoje no kickboxing vemos, quando chegamos aos torneios, eles todos falam, todos abraçam-se, todos cumprimentam-se. Vão jogar, sim, cada um dá o seu melhor. No fim abraçam-se, passado 5 minutos já estão a falar E outra falam vez. e trocam mensagens nas redes sociais e tudo. Isto é muito bom no desporto. Sem dúvida. É uma coisa que valoriza muito a pessoa em si. E estes valores e esses princípios que nós passamos no kickboxing para esta juventude, que é aquilo que não vejo noutros esportes, não é? É uma rivalidade brutal. Não é? Neste desporto, por acaso, estamos num bom caminho. Ora, agradecer-vos. Uma conversa espetacular. Até se prolongou um bocadinho mais, mas a conversa há estava problema, tão não há boa. problema. A conversa Não, estava tão sempre. boa. Sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, por terem agradeço. vindo. Ah, obrigado nós. por esse